Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. João Bosco Mota Amaral, muito obrigado pela sua rápida e amiga anuência a este convite. Como sabe, o leitmotiv deste conjunto de podcasts é deixar o mundo melhor, ou um pouco melhor, conforme as nossas ambições e a nossa vaidade. E não vamos falar só sobre isso, vamos falar também sobre si, sobre a sua vida. Se eu bem me lembro, nós conhecemos-nos quando ambos fomos deputados na então Assembleia Nacional. Foi aí que nos encontramos a primeira vez. E você era o mais novo de todos os deputados. Tinha 26, era? 26 anos, é verdade. 26. Acho que se sabe pouco sobre a sua vida até aí. Quer dar-nos um resumo? Quais são os traços principais da sua vida até chegar à Assembleia Nacional? E como é que lá chega? Eu faço o percurso de estudos no Liceu de Ponta Delgada, é natural, já que aqui nasci, nesta cidade, e passo para a Faculdade de Lisboa em 1960, onde as começações henriquinas, quando o mundo ainda era tão diferente. E fiz o curso de Direito, fiz o sexto ano de Direito. E Marcelo Caetano foi um dos seus professores? Foi um dos meus professores e um dos meus mestres, e foi quem orientou a minha dissertação de sexto ano, sou responsável civil do Estado, foi com ele que fiz o exame, ele e os outros professores, mas era o argumento da tese escrita para o sexto ano, os cursos como era a ciências políticas e económicas. Sim, aquilo chamava-se... Sempre no escritório dele. No escritório dele? Sim, aqui no escritório na Avenida António Augusto Aguiar. E estive trabalhando lá uma temporada, trabalhava também com um advogado que tinha escritório, e já fazíamos estágio, aliás, naquela altura. Pronto, e com isto, quando aconteceu a transição, e Marcelo Caetano passou a ser o chefe do governo, comecei a marcar uma presença de comentário político nos órgãos de comunicação social dos Açores, nomeadamente no Diário dos Açores. E depois convidaram-me para ser deputado em 1969. Eu aceitei no pressuposto de que as minhas opiniões sobre a matéria da organização do Estado estavam bem claras naquilo que eu tinha escrito sobre esses assuntos ao longo desse tempo, tanto no jornal Diário dos Açores como na revista Rumo, da qual trabalhava como chefe de redação. E que essencialmente, e quais eram as linhas mestras ou de rumo dessa sua intervenção? A restauração das liberdades públicas, a transição para um regime democrático, no estilo europeu ocidental, que era na altura aquilo que mais nos entusiasmava. Não estava no meu horizonte uma prática política imediata, eu estava começando a fazer o meu trabalho como advogado e pensava trabalhar nesta área ao longo da minha atividade profissional. Mas pronto, houve uma mudança, abriu-se a possibilidade de uma intervenção política direta. A minha geração está muito marcada pelo exemplo e pelo entusiasmo que despertou o presidente Kennedy, americano, em 1960, eleito e assassinado em 1963. Está muito próximo àquele desafio que ele lançou a toda a gente. Ninguém pergunta o que é que pode fazer pela América, mas o que é que pode, não o que é que a América pode fazer por ele, mas sim o que é que ele pode fazer pela América. E isto põe-se depois também para os nossos países. O que é que posso fazer por Portugal? O que é que posso fazer pelos portugueses? O que posso fazer para melhorar o panorama? Naquele sentido em que estava comprometido. Quando cheguei à Assembleia Nacional e encontrei com os outros deputados, Francisco Sá Carneiro, Francisco Balsemão, José Pedro Pinto Leite e outros, imediatamente convergimos nestes objetivos. Eu era de facto o mais novo de todos, mas eu ri muito com os mais velhos e trabalhamos todos em conjunto para dar uma viravolta em Portugal. O trabalho que fizemos na elaboração de um projeto de revisão constitucional que, de alguma forma,
recolhia as propostas de democratização da República que tinham sido formadas pelos grupos de oposição ao regime de Salazar, foi uma pedrada no charco. Mas não conseguimos rigorosamente nada. Absolutamente nada, não conseguimos absolutamente nada. É uma maneira de que o processo nem sequer fosse discutido na especialidade. Mas o impacto que ele teve na opinião pública, como bem se lembra, foi tal que valeu a pena. E deixamos uma marca bem clara sobre o que é que pretendíamos. Quando depois nasce o Expresso pela sua iniciativa, no ano seguinte, em 1972, 73 aliás, já estamos unidos num propósito de mudar Portugal para melhor, mudar Portugal para uma linha democrática. E o João Bosco é correspondente do Expresso nos Açores. Exatamente, desde a primeira hora. Com um pseudónimo. Com um pseudónimo, exatamente. Também não convinha naquela altura, parece-me, aparecer com o meu nome político. Que era Soares Botelho, não era? Soares Botelho, exatamente. Era um nome que o resto tinha utilizado antes, escritos que tinha divulgado, mas com ele escrevi para o Expresso durante esse ano realmente fascinante de 1973, 74, e depois no período imediatamente posterior à Revolução, quando dá por um fio a instauração de uma outra ditadura em Portugal, e nós combatemos este projeto com muito vigor nos jornais, nas ruas, onde se lançou também um grande combate, e na Assembleia Constituinte, para a qual nós fomos eleitos como deputados nas primeiras eleições livres que realmente houve em Portugal em toda a nossa história, foram as eleições. Mas ainda antes do 25 de Abril acaba aquela legislatura e o João Bosco fica para a próxima. Fico para a próxima. É o único de nós todos, da ala liberal, aliás, que é convidado. Eu não fui convidado sequer, mas quer dizer, é o único que fica. Exatamente. Fui convidado para ficar e fiquei. E sublinhei que eu ficava também como independente, porque tinha um trabalho iniciado que tem de ser qualificado como sendo de pedagogia democrática no meu círculo eleitoral, na altura fazia São Miguel e Santa Maria apenas. Mas era um trabalho importante, de mobilização de gente nova para uma participação política numa linha também ela democrática e de alteração do quadro político em que se moviam os Açores naquela altura. Isto ajudou, depois do 25 de Abril, a lançar o Partido Popular Democrático, o PPD, Açores, PPD, que na realidade pretendia ser, desde o princípio, o Partido Social Democrata, e que, por isso, assumiu o nome plenamente, na altura própria, com ainda a presidência de Francisco Sá Carneiro. Diga. Esta participação na feitura da Constituição, com uma atividade muito direta no que toca às matérias de reorganização do Estado, reestruturação do Estado e instauração das regiões autónomas, as Açores e Madeira, as ilhas, os arquipélagos atlânticos de Portugal, foi uma tarefa também ela fascinante, que se desenrolou no hemiciclo de São Bento e se desenrolou também nas ilhas dos Açores, nas ruas das nossas cidades, vilas e aldeias, porque houve de facto uma verdadeira e intensa participação popular. Isto é uma coisa que não deve ser esquecida como marca genética do PSD na altura da sua fundação e na altura da luta por uma democracia aberta em Portugal, que foi de fato a consolidar-se progressivamente ao longo dos anos. Mas naquela altura, como se lembra, havia nos Açores correntes políticas e pessoas que queriam separar-se de Portugal. Exatamente. Houve de facto uma corrente independente. Eu lembro-me de ir a uma reunião onde o João também estava e que foi uma reunião muito dura e acidentada. Muito acidentada, porque o ideário da independência tinha
estava correndo pela opinião pública nos Açores, ao mesmo tempo que corria a rejeição da deriva escravizante e proporcionada do Partido Comunista em todo o Portugal, com influência ativa nas Forças Armadas, bem em certos sectores das Forças Armadas. Estávamos naquele período posterior ao 11 de março, estávamos no período posterior, no pleno PREC, e nessa altura houve de facto um desejo de nos desligarmos que correu por toda a parte e também teve efeito nas fileiras do PSD. Simplesmente tudo isto se acalmou na altura em que, em Portugal, ficou claro que não ia haver uma nova ditadura e assim haver um regime democrático pluralista e nele participamos ativamente. Mas não foi assim tão fácil como você agora está a descrever. Não, agora que está ultrapassado, parece que tudo foi fácil. Na altura não foi. Na altura foi melindroso, foi preciso lutar muito e clarificar os caminhos e manter o rumo que o PSD sempre apresentou, como sendo de uma autonomia política verdadeira. Os Açores deviam deixar de ser uma possessão portuguesa, como tinham sido tratados ao longo dos séculos, mas passar a ser uma região autónoma. De resto, não nos interessava de forma nenhuma, nem a nós nos Açores, nem ao conjunto do nosso país, que os Açores fossem um território não autónomo, porque estes têm um tratamento próprio na Carta das Nações Unidas e estão vocacionados para a autodeterminação e a independência, sobre a égide das Nações Unidas. Portanto, foi essa a luta que mantivemos e julgo que foi uma luta bem sucedida, teve os seus episódios, com certeza, teve as suas dificuldades, mas o resultado está à vista de todos e a dinâmica da autonomia veio consolidá-la como sendo um processo progressivo. No princípio, começamos com muitas limitações que foram introduzidas um bocado à falsa fé na Assembleia Constituinte por iniciativa do Partido Comunista, mas livramos-nos dessas peias todas ao longo dos anos nas sucessivas revisões constitucionais. E por isso tenho dito que a autonomia dos Açores foi um sucesso para o espírito de liberdade e de emancipação do 25 de Abril. Também nós tivemos a nossa emancipação e passamos a estar, portanto, umbreando em pleno com todos os cidadãos portugueses, não tratados como sendo uns cidadãos de segunda, mas como estando portugueses de primeira linha. Eu gostava de sublinhar que esta tarefa não se limitou ao âmbito nacional, mas tem uma projeção internacional. Aliás, a nossa Constituição consagrou desde a primeira hora que as regiões autónomas tinham também uma palavra a dizer na negociação dos tratados internacionais que lhes dessem respeito. Ora, os Açores, na sua posição geográfica, têm um papel muito especial nas relações luso-americanas e tratou-se de aproveitar até ao máximo esta realidade e valorizá-la com a presença de numerosas comunidades açorianas espalhadas por todos os Estados Unidos, de costa a costa, e cada vez mais vivas, cada vez mais presentes, cada vez mais influentes. Com isto ganhamos um conhecimento e até mesmo um reconhecimento dessa nossa participação nas relações luso-americanas, que teve diversas consequências, nomeadamente uma ajuda americana extremamente substancial para a arrancada do nosso equipamento para fazermos funcionar nas ilhas uma sociedade moderna, e depois mesmo no relacionamento entre os dois países. Eu recordo a nossa viagem, quando Francisco Balsemão era o primeiro-ministro, aos Estados Unidos, e o nosso encontro com o presidente Reagan na Casa Branca, as prestações que tivemos lá, como isto decorreu com grande elevação e também por lá usada a palavra para falar
sobre essas relações luso-americanas. Mas entretanto, as lajes perderam valor estratégico. Então vamos a ver, não é que tenham perdido valor estratégico, o mundo mudou, aí é que está. E acho que foi isso que percebemos bem no final dos anos 80, começo dos anos 90. O mundo estava em mudança e aquela tensão que existia leste-oeste e que se centrava no Atlântico esmoreceu, desfez-se uma parte importante da presença militar americana nas lajes era destinada a controlar os submarinos soviéticos que estavam no Atlântico, portanto, de armas nucleares. Estes submarinos encostaram, depois da queda do Muro de Berlim e do colapso da União Soviética, e mais apareceram no Atlântico, os Estados Unidos entregaram os aviões a Portugal e deixaram de fazer esta atividade. E, atenção, os Estados Unidos não saíram das lajes, não falam em sair das lajes, reduziram a sua presença para dimensões adequadas ao momento atual, mas a todo momento podem recuperar essa presença porque, de acordo com os acordos existentes entre Portugal e os Estados Unidos, é possível votar esta participação e esta autorização de operações militares nas lajes, se houver necessidade. Felizmente agora não há, nós estamos encantados com este facto, porque é melhor viver em paz que viver na iminência de uma guerra. Vamos voltar atrás e vamos falar do seu tempo como presidente do governo regional. Isso foram muitos anos. Quantos anos é que você esteve como... 19 anos e dias e meses, porque é que nós vemos mais um mês? 19 anos de certos completos como presidente do governo regional, portanto fui eleito para 5 mandatos sucessivos, em eleições livres e justas. É um recorde de longevidade. É um recorde absoluto, é verdade. Não acha que foi demais, olhando para trás agora, ou não? Vejamos. Ou gostava que tivesse sido mais ainda? Não gostava que tivesse sido mais. Diga a verdade. Eu sei a minha própria iniciativa, porque achei que era necessário dar lugar a gente nova que tivesse outras energias e que tivesse outras ideias. Esse é o meu propósito na altura em que deixei essas funções. Mas ficou-lhe o bicho da política e consegue não se meter na política ou continua ativo e atuante? Na política regional não intervenho, adotei esta linha desde o princípio e tenho dado muito bem com ela, tanto no período longo em que o Partido Socialista foi maioritário, governou aqui nos Açores, como agora que o Partido Socialista está na oposição e existe um governo de coligação a dirigir os destinos dos Açores. E na política do nosso partido, do PSD, também? Agora, na fase atual estou afastado também. Não, faço comentários de longe, faço comentário político. Escrevo nos jornais, aqui nos Açores, com regularidade, todas as semanas. Tenho uma coluna nos jornais diários aqui de Ponta Delgada que me permite fazer um acompanhamento das questões de âmbito nacional e internacional, europeu máxima, que de alguma forma nos interessam também no âmbito das nossas ilhas. Eu gostava de fazer uma referência aqui, um trabalho realizado na altura em que fui presidente do governo regional dos Açores e que me parece extremamente importante, extremamente decisivo mesmo para o presente e para o futuro das nossas ilhas. E para deixar, portanto, o mundo melhor. Exatamente, para deixar o mundo melhor. Então, o que é que me refiro? Refiro-me a que percebi desde a altura em que se iniciaram as negociações para a entrada de Portugal então na CE, que era necessário, fundamental mesmo, haver uma política europeia para as ilhas. Isto era um trabalho difícil porque as ilhas estavam muito desligadas e a Comunidade Europeia, a Comunidade Económica Europeia, tinha uma perspectiva muito continental. Repare-se que nessa altura ainda éramos só 10 países, conforme Portugal e Espanha entra, passamos a 12. Ora, o que é que fiz eu? Eu fui procurar apoio para esta ideia no Conselho da Europa, num organismo que o Conselho da Europa tem e que se dedica às questões regionais,
para o qual foi designado pelo governo português. Mas o Conselho da Europa não tem grandes poderes, pois não? Não tem, mas tem uma autoridade moral na promoção dos direitos humanos e da democracia parlamentar. E foi aí que eu me agarrei. Transformar a questão do desenvolvimento insular numa questão de direitos humanos e como tal, reconhecida pelo Conselho da Europa, apoiada pelo Conselho da Europa, de forma que pudesse dar, digamos, o pontapé de saída para esse diálogo interinsular. E assim aconteceu, porque o Conselho da Europa promoveu e ajudou a pôr de pé as conferências das Ilhas Europeias. A primeira vez em 1981, Canárias, a segunda em Portugal em 1984, vindo uma terceira Conferência das Ilhas Europeias em 1991, nas Ilhas Åland, na Finlândia. Ora, com esta movimentação das ilhas, aproximaram-se os responsáveis das ilhas que circundam a Europa. Incluindo a Madeira e o Alberto João Jardim. O Madeira, João Jardim, sim senhor, deu um grande contributo também em todo este processo. E deste processo resultou que nós fomos percebendo que era indispensável autonomizar os problemas das ilhas mais remotas, das ilhas ultraperiféricas, como eu batizei, relativamente às outras ilhas, que é muito diferente a situação das ilhas Baleares, ou das ilhas gregas até, das ilhas mais remotas, como são os Açores, a Madeira, as Canárias, o Atlântico, ou, isso foi de facto também fundamental, as ilhas francesas. Trazer a França para esse processo foi um passo gigante, porque a França é um grande país, uma grande influência no funcionamento da CE agora da União Europeia, e então os departamentos franceses do ultramar também passaram a constar desta mesma lista das regiões ultraperiféricas. Ora, os tratados aprovados na construção da União Europeia, em Maastricht, em Amsterdão, posteriormente Lisboa, reconhecem especiais características dessas ilhas e as suas condições particulares, as limitações para o seu desenvolvimento económico e, portanto, para a participação daqueles níveis de desenvolvimento que são comuns e que são, digamos, médios na Europa. Aliás, o compromisso de Maastricht, num documento que está aprovado em anexo ao tratado, é exatamente o de as partes contratantes se comprometerem a garantir às ilhas mais afastadas as condições de vida equivalentes às médias comunitárias. Ora, com o Tratado de Lisboa, nós, ainda já aconteceu em Amsterdão, mas depois em Lisboa, temos um artigo próprio que transforma em direito primário da União Europeia a peculiaridade das regiões ultraperiféricas. E daí se tem traduzido numa grande vantagem para as populações. Atenção, a expansão das ilhas ultraperiféricas ultrapassa os 4 milhões de pessoas. 4 milhões de pessoas são outro tanto, quase como a Irlanda, muito mais do que Chipre, a Malta, o Luxemburgo, são países da União Europeia. Ora, foi possível modelar algumas das políticas comunitárias, nomeadamente no caso da agricultura, para facilitar a vida às regiões periféricas, e tem havido substanciais ajudas financeiras para essa situação especial. No caso dos Açores, nós beneficiamos ao longo da nossa participação no processo da integração europeia de um valor que está superior já a 4,5 mil milhões de euros. É uma cornucópia que bateu sobre os Açores. Voltemos agora à sua carreira política você, entretanto, conseguiu algo muito importante, foi que houvesse aeroportos e portos em todas as ilhas do arquipélago. E hospitais e escolas. E hospitais e escolas. E eu testemunhei isso e, aliás, como primeiro-ministro também, procurei dar o meu apoio e lembro-me sempre de a maneira como o João Bosco e o Alberto João Jardim estavam bem combinados para sempre que havia incursões a Lisboa e havia necessidade de mais financiamentos, como se organizavam
para tentar levar a vossa melhor. Avante. Vamos ver. Mas atenção, lembra-se porventura da sua ida à Ilha Graciosa para a inauguração do aeroporto? Lembro-se, e foi de facto comovente ver toda a gente, os pontos só ficaram de fora os acamados, assistir à chegada do primeiro avião no qual viajava o primeiro-ministro. É verdade, foi uma coisa comovente. Comovente, sob todos os pontos de vista. Foi de facto espantoso. E, portanto, vale bem a pena esse trabalho. E não há dúvida nenhuma que deixamos o mundo melhor. Isso sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Posso fazer uma referência aos meus trabalhos como Presidente da Assembleia da República? Era isso que eu agora queria falar. Você teve como Presidente da República vários anos também, não é? 3 anos? Exatamente, tive 3 anos como Presidente da Assembleia da República, quase 3 anos, faltam umas semanas para fazer 3 anos, e nessa legislatura, numa legislatura que acabou a ser empurrada inopinadamente, empenhei-me em deixar também uma marca e melhorar o panorama da presença do Parlamento no funcionamento da nossa democracia. Como? Em diversos pontos. Desde logo, valorizar o papel do Parlamento nas relações externas do Estado português. O Parlamento é também um instrumento da política externa portuguesa e um ator da política externa nacional. Eu lembro que recebi em Lisboa, no Parlamento, nas salas de visitas de Portugal, os presidentes dos parlamentos dos Estados Unidos da América, que tinha vindo a Portugal, da Rússia, não creio que tenha votado, da Índia, de certeza que não votou nenhum depois disto, do Brasil, de Moçambique, e são os presidentes da Presidência da República. Você está a falar tanto de política externa que às vezes parece-me um ministro dos negócios estrangeiros frustrado. Bom, de facto, interessei muito para essas matérias e para envolver o Parlamento nessas matérias. Ainda hoje estão em vigor, no quadro do funcionamento da Assembleia da República, diplomas que foram feitos no meu tempo, nomeadamente o referente aos grupos de amizade e à participação da Assembleia da República em diversos organismos internacionais. Aliás, um dos aspectos importantes que já não foi concluído depois pelo Presidente Jaime Gama foi a criação de um órgão interparlamentar na comunidade dos países de língua portuguesa, a CPLP. Os primeiros passos foram dados no meu tempo, com a aprovação de um fórum desenvolvendo uma iniciativa do meu antecessor, do Presidente Almeida Santos, mas o objetivo era haver mesmo uma alteração do tratado fundador da CPLP e a criação de uma Assembleia Parlamentar que hoje existe e funciona, e até funciona com muita eficiência. Infelizmente não consegui aquilo em que me empenhei e procurei mobilizar os presidentes dos outros parlamentos dos países membros da União Europeia, que foi a criação de uma Assembleia Interparlamentar Europeia, representando os parlamentos nacionais no âmbito comunitário. Não é um organismo que devia estar ao mesmo nível do Parlamento Europeu. Claro que o Parlamento Europeu é contra essa ideia, mas pretende ser os únicos representantes, os únicos parlamentares europeus. Mas não são, porque as matérias importantíssimas, como sejam a política externa e a política de defesa, estão fora do âmbito comunitário, não são responsabilidade da Comissão e, portanto, são matérias do âmbito intergovernamental. Ora, o meu propósito, e para isso escrevi uma carta que teve muito eco, mas infelizmente já vinha tarde, antes ainda da aprovação do texto do tratado sobre a criação de uma Constituição para a Europa, para a União Europeia. E que nunca aconteceu. Não aconteceu, e bem, infelizmente a Constituição foi por caminho, infelizmente, não sei bem o que dizer. Mas este movimento para que os parlamentos europeus pressionassem os seus respectivos governos, para que eles consentissem, promovessem a criação de uma Assembleia Interparlamentar, ficou feita a diligência, não teve resultados, mas foi feita a diligência e deu um sinal de que há uma falha importante na própria legitimidade democrática
da União Europeia, porque há muitos países onde se vota muito pouco nas eleições do Parlamento Europeu. Ora, nas eleições nacionais não é assim. E parece-me que a legitimidade europeia seria acrescida se os Parlamentos Nacionais tivessem uma representação institucional no funcionamento da União. Isso não aconteceu, o procedimento não foi continuado. Um dos pontos nos quais eu me empenhei nessa altura foi na liderança, na tentativa de liderança de Portugal relativamente aos países de adesão. Isso não teve sequência, verdade se diga, mas foi pena, porque os países da adesão, aqueles que vieram depois de entrar em 2004 no Tratado da Roma, eram países, à exceção da Polónia, que é muito grande, eram países da dimensão de Portugal, eram países médios, alguns mais pequenos que Portugal. E eu convidei para vir em Lisboa os presidentes dos parlamentos dos países da adesão. Temos uma conferência em Lisboa muito interessante. Deixe-me só fazer-lhe uma pergunta, que é esta sua vocação de política externa que resultou amplamente desta nossa conversa, tem alguma coisa com a sua pertença à Opus Dei? Não tenho. Aliás, o Opus Dei não tem nada a ver com a minha atividade política, porque ela desenrola-se no exercício da minha liberdade e da minha responsabilidade de cidadão. O que sim tem é com o gosto que desde sempre tive pelas questões internacionais e que me levaram a observar muito, a escrever muito, a pensar muito acerca das relações internacionais. Mas não se importa de falar um bocadinho mais sobre a Opus Dei, que é uma coisa que toda a gente, quando fala sobre si, fala disso e eu gostava que você... Não é nada de secreto, pois não há uma associação secreta. Eu sou do Opus Dei há mais de 60 anos. Repare nisso, há mais de 60 anos. Portanto, e toda a gente sabe, é uma questão pública, notória, a minha pertença ao Opus Dei. E tal como é notório que pertence ao Opus Dei, também é notório que atuo sempre no exercício da minha liberdade, da minha responsabilidade pessoal, nunca por diretivas ou indicações, quem quer que seja, nunca aceleraria, por isso simplesmente, e isto corresponde à própria essência do Opus Dei como sendo uma associação, uma realidade que envolve, um estatuto jurídico diferente para outra pessoal, mas envolve questões correntes, gente da rua, gente com as suas aptidões e com os seus envolvimentos pessoais, e realizando-os com pleníssima liberdade pessoal e também com responsabilidade pessoal. Portanto, não tem deveres coletivos nem uma disciplina coletiva que o obriga a cumprir determinadas instruções, regras, objetivos, etc. Nada disto. E, nomeadamente, no que toca às todas as questões do âmbito profissional e às opções livres de cada um, é óbvio que cada um segue pelo seu caminho, cada um toma as suas posições, os que se interessam pela política trabalham na política, os que se interessam por outras coisas trabalham noutras coisas. De resto, até, embora haja um mito acerca do Opus Dei, não há razão nenhuma para isto, nem há tabu nenhum. O próprio fundador dizia, não há segredos no Opus Dei, tudo líquido e transparente, e assim tem que ser. Só assim é que se pode ter pessoas de todas as condições sociais e de todas as orientações pessoais a trabalharem em conjunto, ou cada um separadamente por si próprias, nas mais diversas atividades, em todas as atividades possíveis e imagináveis. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. João, só mais uma pergunta. Você nunca casou, não tem pena de não ter filhos, não gostava de ter filhos? A quem deixaram um mundo melhor? Sim, de facto, ter filhos e ajudar a criar um mundo melhor.
Mas sou em família, sim, e não tenho filhos, mas tenho tenho meus irmãos, os meus sobrinhos netos, os meus sobrinhos bisnetos. Veja só, sobrinhos bisnetos. E são para aí uns 8 ou 9. Fantástico. O que significa, portanto, que estou rodeado de gente, de família. A minha família é a minha concha, aquela que me enquadra e que me apoia e que me suporta também nas minhas birras, nas minhas zangas, e sinto muito feliz com isto. E por isso me apresento quando alguma vez me perguntam como um homem feliz. Hoje em dia até para quase parece escandaloso dizer-se isso, mas é verdade. Sem, portanto, sem qualquer pena de não ter casado, não ter filhos. Não, nenhuma. É uma opção e é uma atividade, é uma opção e que me permitiu também a liberdade de atuação nos mais variados campos, sem ter atrás de mim responsabilidades diretas de uma família constituída e da minha responsabilidade direta. É uma opção válida e sua, como é evidente. Olha, gostei muito obrigado. Acho que fez um tour de horizonte bastante grande. Verifiquei que você tem uma enorme vocação para a política externa. Sim, o que, aliás... Bom, nesse ponto, suponho que estamos ainda próximos, não é? É verdade. Bom, E é isso que ajuda também a sermos amigos já tanto. É verdade. E muito obrigado pela sua colaboração e por esta entrevista. Muito gosto. E até muito breve. Um abraço. Esperemos ver-nos depois nos 50 anos do Expresso. É verdade. Vamos a isso. É breve. Um abraço. Um abraço. Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.